No Baita Papo Entrevista de hoje, vamos falar sobre o que é o IBGE e também os resultados do censo 2022 no Brasil e também em algumas cidades aqui da fronteira oeste. Lembrando que você tem que se inscrever no nosso canal do YouTube e também ativar o sininho para receber as notificações das novas entrevistas. Lembrando que o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Mais Presentes, Rodomã Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários, Benditos Pet, Pro Equilíbrio, Hashi Sushi, Sorri Fácil Uruguaiana e Detalhe Projeto e Construção. Para falar sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eu convidei o Francisco Jorge Bofil Filho, que é coordenador de área do Censo 2022, responsável pelo censo nos municípios de Uruguaiana, São Borja, Itaqui, Maçambará e Barra do Quaraí. O Jorge também é técnico do IBGE desde 2008 e engenheiro agrônomo formado pela PUC Rio Grande do Sul. De acordo com dados do último censo, o Brasil ultrapassou a marca de 203 milhões de habitantes. A cidade mais populosa do nosso país continua São Paulo, com 11 milhões de pessoas. Já o município de Serra da Saudade tem 833 habitantes, sendo aí o município com menor número de pessoas no Brasil. Jorge, te agradeço pela disponibilidade de conversar conosco mais uma vez aqui no Baita Papo Entrevista, para esclarecer aí como foram os resultados do censo 2022 aqui para a nossa região. Já começo te perguntando o que é o IBGE e para que serve. Ok, bom, eu primeiro quero agradecer, Dario, esse convite, é importante para que Uruguaiana saibam os resultados. E a recém é uma parte inicial desses resultados, nós estamos dando a população total, não temos nem masculino, feminino, pirâmide etária. A gente vai mostrar alguns dados aí que são preliminares, mas são os dados iniciais num censo que foi bastante difícil de ser realizado. A gente vai comentar isso um pouquinho mais adiante. Então vamos lá. O que é o IBGE e para que serve? A gente está aqui ao lado, a missão do IBGE, retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da sua cidadania. Ou seja, a população não pode reivindicar o seu direito se ela não sabe onde ela está inserida. Então ela tem que entender a sua realidade, porque nós estamos trabalhando também com populações que são pequenas. Então elas buscam o reconhecimento de seus direitos através da estatística. Se eles não existem na estatística, eles não podem reivindicar nada. Eles não existem ainda oficialmente. Então esse ano nós tivemos o recenseamento dos quilombolas. Aqui em Uruguaiana nós temos um quilombo. Então o recenseamento dos índios, que a gente... Por incrível que pareça, aqui em Uruguaiana, depois do censo, nós entramos em contato com pessoas que se declaram indígenas, mesmo que lá a gente pergunte cor ou raça, Ela pode se declarar indígena, mas a gente podia ter feito um trabalho se houvesse esse contato mais antecipado, mas com certeza hoje nós já sabemos da existência e agora nos próximos censos a gente vai tomar um cuidado especial com essa população também. Então vamos lá. O que é o Instituto, o IBGE? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística se constitui no principal provedor de dados e informações do país, que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais, federal, estadual e municipal. Ou seja, nenhum órgão municipal, federal ou estadual pode fazer projetos ou receber recursos sem usar os dados oficiais nossos. E as pessoas nos conhecem pelo censo. Mas a infinidade de números que nós trabalhamos, a gente está no dia a dia. Quando tu vai lá comprar alguma coisa e tem inflação, somos nós que estamos calculando. Quando tu não consegue um emprego ou quando tu consegue um emprego, taxa de desemprego, somos nós. Quando a gente fala de riqueza do município, PIB, somos nós. Quando a gente fala de crescimento da indústria, somos nós. Crescimento do comércio, somos nós. Crescimento do serviço, somos nós. Censo, somos nós. Uma empresa que está querendo vir a Uruguaiana ou o empresário de Uruguaiana quiser saber dados demográficos da cidade, entre em contato com o IBGE. Estamos à disposição e vou te dizer, talvez seja o maior número de informações que nós pedimos. São pessoas que querem investir, querem abrir um negócio em Uruguaiana e querem saber aonde se colocar. Então o que acontece? Ele tem o perfil socioeconômico daquele produto que ele quer vender. Então ele busca o IBGE e nós dissemos, bom, nesse bairro o perfil socioeconômico é esse. Existem tantas pessoas, a faixa etária deles é tanto, a escolaridade deles é tanto e a renda média deles é tanto. Consegue mapear pelo bairro? Conseguimos mapear por bairro, até em áreas menores.
por setores censitários. Já entregamos isso a inúmeras pessoas aqui em Uruguaiana que se estabeleceram. Então, eles sabem aonde se instalar. Ou seja, ainda não temos esses dados do censo de 2022, porque nós estamos recém começando com os primeiros resultados. Aí vamos falar uma coisa assim que eu quero agradecer a todo o pessoal que trabalhou no censo comigo agora nessa região aqui, porque durante todo o processo censitário a nossa equipe foi a melhor equipe em produtividade do estado do Rio Grande do Sul, não só no momento, em todo momento, desde o início do censo até o final, o que nos propiciou que em meados de janeiro nós estivéssemos já percorrido todas as áreas de casas das nossas áreas, Uruguaiana, Itaqui, São Borja, Massampara e Barra, e usamos todo o tempo e recurso que nós tivemos para revisar. Todos os domicílios que não quiseram nos dar informação, todos aqueles que estavam fechados, todos aqueles que eram uso ocasional, aqueles que dizem que tem 2 casas, todos aqueles que existiam possibilidade de ter pessoas lá dentro e não ter sido recenseado. Revisamos todos, chegamos a ir 30 vezes em cada domicílio, em alguns. Então, a gente entrega um trabalho de qualidade para essa região, onde o IBGE enfrentou tamanhas dificuldades nesse censo, e a gente vai conversar, que é uma das perguntas que tu me faz mais adiante. Então, vamos lá. A gente, além disso, né, a gente oferece uma produção e análise de informações estatísticas, consolidação dessas informações, análise de informações geográficas. As pessoas não sabem, toda a cartografia oficial do Brasil é feita pelo IBGE. Né? Muitos desses mapas que às vezes a gente está usando na rua do Google é uma parceria de 2010 que o IBGE fez com o Google. Nós recebemos as fotos e fizemos a cartografia. Né? Então, a disseminação de informações e todos os sistemas cartográficos nacionais e ambientais. A gente faz. Quais os dados importantes aí que o censo pode vir a revelar para a gente? Vamos ver. Os dados importantes que a gente pode revelar. Os resultados do censo 2022 vão refletir, né, a realidade brasileira. Nós estamos trazendo luz a 12 anos de não informações sobre os municípios. O último censo foi há 12 anos. 2010. Né? Então, o que acontece? O IBGE, com essas inúmeras pesquisas que eu disse que nós fazemos, e são inúmeras, se alguém quiser saber, entre no site do IBGE lá, ibge.gov, IBGE. Pelo site a gente consegue obter www.ibge.gov.br. Estatística, todos os produtos do IBGE. Lá estão todas as gamas, todos os produtos que nós trabalhamos. É uma infinidade absurda. Mas, falando do censo, né, vai trazer uma luz aos municípios, porque nós trabalhamos com estatísticas a nível estadual e nacional. E aí nós temos todos esse IPCA, taxa de desemprego, mas dos municípios nós não temos nada. Porque nós teríamos que ter uma amostra muito grande, Dario, para poder fornecer esses dados municipalmente. Se nós pudéssemos fazer isso, é caro, mas nós fazemos isso a cada década que é o censo. Agora nós vamos saber de fato qual é a taxa de desemprego do município de Uruguaiana, nós vamos saber qual é a quantidade de trabalhadores informais que existem em Uruguaiana, quantos são os que são empregados, qual é a média salarial, qual é a média de escolaridade, qual é o bairro que tem mais gente, o bairro que tem menos gente, que tem mais moradores por domicílio, ou seja, todo esse retrato socioeconômico do município. Né? De uma forma geral, como é que foi o balanço do censo em 2023? Bom, é aquilo que a gente Aliás, feito em 2022, né, com resultado agora em 2023. Então, o que eu posso te falar, Dario? A gente tem que falar das dificuldades que nós enfrentamos antes. Né? O IBGE é referência mundial em censos. A ONU usa o IBGE como referência em todos os censos do mundo. E mais, os técnicos do IBGE são levados para passar esse know-how para todos os países. Talvez nós sejamos o país que faz um censo mais abrangente do mundo, né? Mas censo não mais se rico faz em dados, sem né? recurso, né, Dario? Sem recurso. Nós estimamos um censo demográfico em 2019, porque esse censo a gente já começa a trabalhar nele em 2017. A gente tem que começar a atualizar uma série de informações para a gente treinar a gente, para a gente chegar lá em 2020 e fazer o censo. Toda essa parte cartográfica que eu te falei, que hoje é tudo georreferenciada, ruas, casas, cadastro de endereço, como é que o recenseador vai em todas as casas? Porque a gente já tem o cadastro dos endereços das casas. Né? O que aconteceu? Em 2019, quando nós vamos começar o censo, né, há uma pandemia, né? Trava tudo, né? A gente tem que adiar o censo, tenta fazer em 2021, não consegue, tenta fazer o concurso 2 vezes nesse processo para começar, tivemos que
anular os concursos que já haviam sido pagas as taxas de inscrições, o que causou muito transtorno. As pessoas às vezes tiveram demora em receber esses recursos e tem que explicar, não é o IBGE que fica com esse recurso cai numa conta da União e depois tu retirar para devolver é um processo bem demorado. Então, o primeiro processo foi a pandemia e a questão da gente demorar ou anular vários concursos até chegarmos em 2022 com questão poder fazer isso com segurança para os recenseadores, porque já a gente tem que ir em todas as casas. E aí nos deparamos com um problema sério, que foi cortes de recursos para o censo. O censo tinha sido orçado em 2019 em 3 bilhões e 500 milhões. A equipe aqui, no caso a tua equipe, composta por quantas pessoas? Da minha região, quase 300 pessoas. Que tu coordenou? Coordenei quase 300 pessoas nesses 5 municípios. Então, voltando à questão dos recursos, Daí, esse valor não foi possível dar ao IBGE. Inicialmente quiseram nos dar 30% desse valor, aí depois por A ou por B o Supremo Tribunal pediu para que fossem liberados esse dinheiro e nós conseguimos uma liberação de 2 bilhões. Nós estamos falando de 13,5 para 2 bi. E nós estamos falando de um orçamento de 2019 para um orçamento de 2022, totalmente defasado. Então aí começaram todos os problemas. Nós tínhamos uma remuneração mais baixa do que o normal para o recenseador, nós tivemos que fazer cortes em equipamentos, em número de automóveis, em número de supervisores, estrutura, né? Isso demandou muito empenho do quadro do IBGE permanente para que a gente pudesse ter uma qualidade. E todos esses problemas que tu viu no Brasil, desses atrasos decorrem da redução dos recursos. Então a gente sempre pede aos prefeitos que antes de criticarem algum resultado, lembrem que quando estiverem na Confederação Nacional dos Municípios, na FAMURS, insistam que esses recursos que são orçados pelo IBGE sejam de fato liberados, porque não há como fazer um censo de qualidade sem recurso, Dario. Então, esse é só um desabafo, é um primeiro problema que nós tivemos, né? A gente estava conversando, vamos retomar qual era a pergunta? De uma forma geral, como é que foi o balanço do censo de 2023, além dessa questão, né, do problema com os licenciadores? A gente, é o que eu estou te dizendo, né, Dario? A gente, como teve a equipe com melhor rendimento do estado do Rio Grande do Sul, nós conseguimos usar um tempo que os outros estavam usando ainda para fazer a coleta dos domicílios, nós estávamos usando para revisar. Então, poucos municípios tiveram essa possibilidade. Nós tivemos, em todos os nossos municípios. Nós aqui paramos quando ficamos com R$230 e eu recebia a comunicação da unidade estadual que eu não tinha mais recursos para fazer mais nada. Mas aí eu já tinha ido até abril. Então, nós fomos ficando com os recenseadores que produziam mais e usando eles para fazer essas revisões e poder entregar esse resultado que a gente diz que a gente tem confiança nele, no que a gente está entregando no município, apesar dos números serem preocupantes, né, David? Perfeito. No Baita Papo Entrevista de hoje, eu estou conversando com o Francisco Jorge Bofil Filho, que é técnico do IBGE e coordenador de área do Censo 2022 em 5 municípios aqui da nossa região. Faremos um rápido intervalo e na volta a gente segue esse Baita Papo Entrevista.
No programa de hoje, o tema é IBGE e os resultados do censo de 2022. Estou entrevistando o Francisco Jorge Bofil Filho, que além de técnico do IBGE, também exerce a função de coordenador de área do censo 2022. Jorge, como é que foi o resultado do censo para o Uruguaiana? Vamos lá. A gente tinha esses resultados já anteriormente, mas agora são definitivos, né? Então, nós tínhamos uma população aqui em Uruguaiana em 2010 de 125.435. Né? E agora em 2022 nós achamos uma população de 117.210. Ou seja, um decréscimo de 6,56%, né, de redução na população. O Brasil teve um acréscimo de 6,45%, talvez é o menor crescimento da história na população do Brasil, e o Rio Grande do Sul um crescimento de 1,74%. Provavelmente, no próximo censo, a população do estado do Rio Grande do Sul estará estagnada e iniciando um processo de decréscimo, né, de população, devido à redução da taxa de natalidade que a gente tem no país. Sim, embora o Brasil esteja aí com a marca de 203 milhões de habitantes, ainda teve esse impacto de diminuição. Sim. O que nós podemos mostrar aqui? Outro fato interessante, assim, Dario. Nós temos, assim, um crescimento de domicílios. Nós temos um total de domicílios particulares aqui em Uruguaiana hoje de 47.276. O que seriam esses domicílios particulares? São domicílios de pessoas, ou seja, é para uso particular, não é comercial. Nós visitamos em Uruguaiana mais de 54.500 unidades. Aí estão as comerciais também, tu entendeu, Dario? Então, que são particulares, é para uso de domicílio da pessoa, né? Casa, né? Então, nesses 47.276, a gente teve um incremento de 5.321 domicílios construídos particulares a mais do que 2010, em 12 anos. Deu esse percentual que eu falo aí, 12,7%. E nós temos uma redução de população de 6,56%. O que explica isso? Como é que a gente tem um aumento de domicílios e tem uma redução de população? É simples, é essa questão que a gente está verificando no país inteiro. A redução do número de filhos e a redução do tamanho das famílias. Eu queria te perguntar qual é o número das famílias hoje em dia? É um filho, 2 filhos? Vamos lá. O que a gente tem assim? Isso se chama taxa de natalidade. Vamos começar aqui primeiro pelo número de pessoas por domicílio. São duas coisas diferentes. Número de pessoas por domicílio, quantas pessoas residem, o tamanho da família que está dentro daquele domicílio. Em 91 nós tínhamos uma média de 3,9 pessoas por domicílio. 2000, 3,64. 2010, 3,32. Hoje, 2,79. É uma queda absurda. No Brasil, a taxa é igual à de Uruguaiana, 2,79. Não é diferente. No Rio Grande do Sul é pior ainda, 2,54. É a taxa média de moradores menor do país, 2,54. Para vocês terem uma ideia, se eu pegar esses 41 mil, e lá vai pedrada, de domicílios que eu falei, e colocar a média de pessoas que nós tínhamos lá em 2010, 3,32, nós teríamos 138 mil habitantes em Uruguaiana. Então, o que a gente vê? As famílias ficando menores e, principalmente, uma questão social e cultural. Os idosos acabam morando sozinhos e os jovens adiam a questão da formação das famílias e do casamento e terem filhos e acabam formando a maioria desses domicílios unipessoais que se espalham hoje pelo país. Essa é a explicação do aumento de número de domicílios, né, e a redução da população. É uma questão cultural e social, é uma mudança. Isso num reflexo dentro da construção civil, pelo menos, é uma coisa que a gente pode notar em Uruguaiana, que, né, as construções elas já são preparadas para uma família menor, né? Os espaços são menores, 1, 2 quartos, tudo pequeno, né? Ou seja, a demanda exige isso. Ou seja, que eles procuram um domicílio fácil de ser cuidado, com 1 ou 2 dormitórios no máximo. Então, a construção civil investe nesse tipo de domicílio. E a construção civil também é um fator importante para a economia do nosso município. Se nós formos ver, ela está embutida na indústria, né? A construção civil está embutida na indústria, no PIB do município, e a gente detecta um crescimento ali de 2016, 2015 em diante, que é isso que a gente está vendo. Em 2010 a gente detectou uma deficiência habitacional em Uruguaiana de 4.350 domicílios. Foram construídos 5.321.
Isso não pode ser visto assim a bruto, porque tem que ver as classes sociais que ele atende essa demanda. No censo de 2022, nós iremos calcular novamente essa demanda de déficit habitacional. Jorge, essa questão da universidade, enfim, né, da Unipampa aí, que já está há um tempo na cidade, os órgãos federais, os públicos que trazem essas pessoas de fora para a Uruguaiana não impacta em nada na população, são população volante? Não seria população volante. O estudante, o que é? A gente tem que ter critérios para não recensear as pessoas duas vezes. Então, se ele não tem nenhum vínculo de trabalho ou ele tem que voltar nas férias para a casa dos pais, a gente considera que ele não é morador da cidade. Na verdade, ele está aqui só estudando, né? Mesmo que ele gaste aqui, que ele investa aqui. Então, esse ano, o IBGE flexibilizou um pouco isso. Se o estudante se declarar morador de Uruguaiana, nós não vamos lá dizer, não, tu não é morador. Ele se identifica aqui em Uruguaiana e aí lá a família dele vai dizer, não, o meu filho se identificou como morador de Uruguaiana, a gente vai retirar ele daqui. Então, isso é uma questão interessante que houve agora nesse censo, né? E a questão da universidade, aí da Unipampa e das outras universidades que tem aqui em Uruguaiana, é outro fator econômico importantíssimo para o município de Uruguaiana, entendeu? É formação de capital humano, né? Capacitação dessa gente. A gente sabe que cada nível de escolaridade impacta no teu rendimento médio e é isso que nós queremos. População qualificada e capaz de receber uma remuneração melhor para ter uma melhor distribuição de renda. Aqui, se eu puder mostrar, claro, pode mostrar. Aqui nós estamos aqui com o mapa aqui atrás, eu vou pegar só, me deslocar um pouquinho com cuidado aqui, para nós vermos aí. Se vocês puderem verificar, esse já é um dado do IBGE, está lá no site do IBGE, www.ibge.gov.br. Ao entrar, tem todos esses gráficos disponíveis por estado. Mas o interessante é nós vermos no Brasil. Aqui é a taxa de crescimento, positiva ou negativa. Aqui é o panorama que está lá no censo. Então nós vemos assim, tudo que deveria ser vermelho, né, mas ficou inverso, tudo que vocês veem verde é redução de população nos municípios. Aí são os municípios do país inteiro. Então vocês deem uma olhada aí. A questão da redução de população não é Se não é um problema específico, local, né? não. É uma coisa a nível isso Brasil. é uma questão que aconteceu no mundo inteiro, essa questão da redução, e está nos impactando agora em cheio. Esta pandemia, a Covid, acelerou esse processo da transição demográfica que muita gente fala que seria quando o número de nascimentos é menor do que o número de mortes. Então, o que nós vemos aqui? 45% dos municípios do Brasil tiveram redução de população. 58% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul tiveram redução de população. O Brasil cresce a uma taxa de 6,6% em 12 anos. É a menor taxa da história. E o Rio Grande do Sul cresce a uma taxa de 1,7% em 12 anos. É uma taxa baixíssima, nós estamos chegando naquele ponto em que a gente vai começar a reduzir a população de forma natural. Ainda não é. O que a gente vê? Que as taxas de natalidade ainda são maiores que as taxas de mortalidade no Brasil e no Rio Grande do Sul, apesar de serem baixas. Nós temos no Brasil a média de filhos por casal, 1,6 filhos. No Rio Grande do Sul, 1,5. Uruguaiana, 1,6. O que isso quer dizer? Temos uma taxa de reposição que se chama 2,1. Se eu sou um casal e eu tenho 2,1 filhos, a população tende a aumentar. 2, ela estabiliza. Abaixo de 2, tendência de decréscimo. 1,5 no Rio Grande do Sul. Talvez seja uma das taxas de fecundidade mais baixas do país. Nós somos o estado com maior população idosa do país e talvez com menor número de jovens. Então, esse processo da transição demográfica, olhe, com certeza começa pelo estado do Rio Grande do Sul, impactando todos os municípios. Aquilo que eu falei, vou passar mais um slide aqui para a gente ver, com mais clareza. Aqui nós temos o estado do Rio Grande do Sul, aquilo que eu digo, verde, perda de população. Esses amarelos aqui, ó, é um ganho de população mais pequeno, quase estável. Então nós temos na região que eu atendo aqui, ó, é o único município que teve ganho de população, a Barra do Quaraí, né? E a gente vê hoje ali a Barra do Quaraí, um fenômeno que é os moradores uruguaios dentro do município. Ou seja, é mais barato para eles alugarem as casas no município da Barra do Quaraí do que no Uruguai. Eles residem lá e são recenseados lá. Às vezes eles não trabalham lá, eles se deslocam todo dia, mas é um fenômeno que a gente encontra. E aqui a gente vê outra coisa. A gente vive em cidade de fronteira e a gente tem que sempre analisar a economia dos dois países.
Às vezes ela nos beneficia e às vezes ela nos prejudica, entendeu? Então temos aqui, ó, vê como a moeda uruguaia causa menos impacto na questão demográfica na linha deles do que na linha com a Argentina. Ou seja, aqui eles têm o poder aquisitivo maior ou igual, eles acabam consumindo nas cidades. Sim, a moeda mais ou menos se equivale. Aí tu gera emprego, mantém a economia funcionando, e nessas áreas aqui a gente, apesar de ter o consumo dos argentinos, não é no tamanho que a gente quer. E é aquilo que a gente fala. As cidades de fronteira, elas sempre têm o comércio superdimensionado. Eles são feitos para atender 2 cidades, quase todas, né? Então a gente tem que dar uma olhada só nesse no local, acaba também vendendo para a cidade de fronteira. Outros fenômenos que são interessantes aqui, Dario, já que a gente está falando de população e a gente tem que falar de tendências, e quando a gente mostra um censo é aquilo que eu digo, trazer luz, né? O que nós estamos vendo? A gente tem que entender como é que a gente enfrenta esse problema. Como é que nós vamos fazer para que os municípios parem de perder população continuamente e pelo menos estabilizem e acabem se tornando polos de atração para que a economia não se deteriore. Hoje o Brasil ainda cresce a 6,56. O que é isso? O nosso PIB vem crescendo, a economia cresce porque nós temos mais pessoas trabalhando. Então, cresce porque aumenta o número de população. Nós vamos chegar a um momento em que a população vai estagnar e diminuir. Como é que nós vamos manter o PIB e a economia crescendo? Produtividade. Como é que tu atinge produtividade, qualificação e educação? Então, nós passamos aí a um outro primordial, que é educação. Aí é a necessidade dessas universidades instaladas aqui em Uruguaiana, e nós temos esse polo, fator positivo para o Uruguai. Para aumentar essa população de Uruguaiana, a gente teria que ter mais indústrias? Vamos lá, é isso que eu vou falar. Vamos lá, vamos analisar aqui o mapa do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul cresce a 1,7%, então o balão inchou. Por que não inchou igual em todos os lugares? 1,7% em todos os municípios teria que crescer, não aconteceu. Qual é o fenômeno que se está aqui? Migração. Migração. E aqui nós temos migração interna. O estado do Rio Grande do Sul cresce a 1,7%. Ele não decresceu, eles não foram embora. Muitos foram, mas ainda tem crescimento. O que é o fenômeno? Migração interna. Em 2010, qual era o fenômeno? Migração por busca de vagas de trabalho, e se davam, essas vagas de trabalho eram ofertadas e com empregos com maior renda, maior salário, se davam nas áreas industrializadas. Então eles estavam indo Caxias segue sendo campeão de ganho de população. Mesmo que Caxias tenha enfrentado na década passada sérios problemas de infraestrutura, saúde, criminalidade, uma série de coisas, porque a população que foi para lá foi maior do que ela podia absorver e gerou todos esses problemas. Então, às vezes, o crescimento demográfico... A infraestrutura também, não? Causa problemas, entendeu? Então, vamos lá. A migração, eu não sei ainda o resultado, ela irá sair ao final. É o último dado que nós temos. Primeiro os dados socioeconômicos, trabalho e final migração. Aí nós entendemos quem vem para o Uruguaiana e quem sai, para onde vai e de onde veio. Mas a gente pode tomar algumas conclusões. A migração para as áreas industrializadas continua. Aqui, ó. Temos aqui Caxias, Gramado, Bento Gonçalves, né? Então nós temos aí um fenômeno interessante que é a industrialização aqui em Caxias e também a questão do turismo. Gramado, Canela, esses lugares vivem em pleno emprego. Nós tivemos aí, hoje foi uma pesquisa de qual é o primeiro nome quando tu quer viajar no Brasil, o que tu lembra? Gramado. Né? Gramado, as pessoas vão tudo para lá. Olha a estrutura que está sendo montada em Gramado. Ou seja, isso que nós temos que buscar aqui, infraestrutura, qualidade de vida, oferecer ao turista que vem aqui o que ele usufruir. Não adianta ele vir aqui só para fazer compra, tem que ter mais coisa. Entendeu? Então é um ponto que a gente tem que tocar. Turismo, 9% do PIB brasileiro estão ligados a atividades correlatas ao turismo. 9%, é muito. Nós temos aviões hoje vindo de São Paulo a Uruguaiana. Durante a pandemia saiu um dado em relação ao turismo no Brasil que realmente ia se dar no próprio estado, né? As pessoas iam optar viajar para conhecer cidades, né, do Rio Grande do Sul do que fazer um turismo para fora do país, enfim. O turismo para fora do país, tu vê que hoje está muito limitado pelo valor das passagens, né? Hoje uma passagem, então as pessoas estão optando pelo turismo interno. Dá o reflexo no turismo de Gramado que venceu o ano inteiro, né? E vou falar de outra situação, a gente vê assim, ó, nós enfrentamos um problema seríssimo em Bento Gonçalves, que é por aqui, ó. Bento Gonçalves, até 2 meses após o censo ter começado, não tinha recenseador, e se tinha era 1 ou 2. Por que nós não tínhamos recenseador? Aí nós voltamos àquela questão dos recursos.
Nós tínhamos poucos recursos e estavam pagando abaixo do que nós gostaríamos de pagar para o recenseador, que não é um trabalho fácil. Por que eles não queriam um emprego aqui? Estavam vivendo em pleno emprego, a economia bombando lá, turismo e enocultura, toda aquela questão ali de Bento trabalhando a milhão, né? E o salário que nós pagávamos como recenseador era mais baixo do que eles conseguiam em outros trabalhos. Não queriam trabalhar, né? Tivemos que levar gente dos outros municípios para lá. E aí, Dario, temos outra coisa interessante aqui também, a gente vê, olha aqui, escuro e bem escuro, o litoral, né? Então, esse é um fenômeno novo. Nós temos dois fenômenos novos. A migração para as áreas industrializadas já sabíamos desde 2010. Agora nós temos essa migração para a praia e aqui para a perda de população das capitais. As 8 grandes capitais que nós temos, 5 perderam população. Porto Alegre perdeu 80 mil habitantes em 12 anos. Então, assim, ó, a questão do litoral. A pandemia também trouxe, né, muito isso, das pessoas saírem, né, dos grandes centros e buscarem um lugar mais calmo, mais tranquilo. É isso, Dario. Exatamente essa conclusão. A gente nunca pode deixar de analisar esses dados com o impacto da pandemia. A gente ainda está entendendo isso, mas essa pandemia trouxe mudanças culturais e grandes impactos nessa questão demográfica. As pessoas naquela loucura da pandemia que a gente não tinha garantia de nada, né, buscavam casas com pátio para conviver com a sua família em segurança e buscavam cidades mais afastadas dos grandes centros para buscar essa qualidade de vida e segurança. E também a questão do envelhecimento da população, já falei. A população mais envelhecida do país é o estado do Rio Grande do Sul. As pessoas com poder aquisitivo, quando se aposentam, querem o quê? Ir para o litoral, entendeu? Então, ali explica alguma coisa, mas eu não estou analisando porque eu não tenho esses dados, mas com certeza deve ser alguma coisa por aí. Outro impacto da pandemia foi a instituição do home office. Nos obrigaram a trabalhar no home office porque era a única possibilidade que nós tínhamos. Então, alguma coisa que ia acontecer só na próxima década se instala e funciona de uma forma instantânea. Então, hoje o jovem, dependendo da área que ele trabalha, ele pode estar trabalhando para uma empresa aqui dentro de Uruguaiana e exercendo ela na praia. Home office. Então, eu tenho qualidade de vida, tenho a infraestrutura que eu desejo e estou trabalhando à distância. Fenômeno interessante. Eu vou só falar assim para a gente terminar aqui essa parte da praia. As cidades que tiveram maiores ganhos percentuais no Rio Grande do Sul, para a gente fortalecer isso. Percentuais. Porque a gente diz assim, Uruguaiana está entre uma das 10 que mais perdeu bruto. Mas Uruguaiana é um município com 100 mil habitantes, mais de 100 mil. Ora, nós temos no estado do Rio Grande do Sul só 19 municípios. Pois é, isso é um dado muito interessante. Uruguaiana faz parte desse número aí de 19 municípios com mais de 100 mil habitantes, o que favorece, talvez, a gente, né, não tem esse estudo, a vinda de muitas grandes empresas para a fronteira oeste e especificamente para Uruguaiana. Exato, Dario. É a conclusão perfeita. Ou seja, você me pergunta, o que as pessoas estão enxergando aqui? Ora, tu vai investir, aí tu pega o estado do Rio Grande do Sul e tu verifica quais são os municípios que têm mais de 100 mil habitantes. 19. Uruguaiana é uma das alternativas lógicas. Então, o que nós temos que buscar é fortalecer a nossa economia e melhorar essa infraestrutura, a qualificação do trabalhador e inserir ele no mercado de trabalho, ver qual é a necessidade do mercado de Uruguaiana para qualificar ele, para ele ter uma renda melhor. Então, isso que tu falou é importantíssimo. Nós temos só 19 municípios com mais de 100 mil habitantes. Falando da questão do percentual, olhem só, os 10 municípios que mais tiveram ganho percentual no estado do Rio Grande do Sul. Araricá, Imbé, praia, Capão da Canoa, praia, Arroio do Sal, praia, Balneário Espinhal, praia, Cidreira, praia, Xangri-Lá, praia, Lajeado, Tramandaí, praia e Trindade do Sul. Então, dos 10, eu acho que 7 são praia. Então, fenômeno novo que se apresenta, além dessa questão da redução das capitais, que a gente está vendo migrando para as áreas periféricas, né, buscando, talvez na Covid, essa questão de uma maior qualidade de vida e segurança, né? E na questão dos percentuais que nós estávamos falando, é importante dizer assim, nós temos 497 municípios, 290 perderam população, 290 no estado do Rio Grande do Sul, né? 58,35. E se nós colocarmos perda percentual para verificarmos em que posição o Uruguaiana está, desses 290 nós estamos no ranking 160, do meio para baixo. Nós não estamos no topo da perda percentual, mas como nós somos um dos maiores municípios, é lógico que quando nós falamos em bruto, nós caímos nesses municípios que têm grande população.
que ontem tiveram perda. Então, é lógico, né? A gente não gostaria disso, entendeu? Mas essa é a realidade, a gente tem que analisar e buscar alternativas para solidificar a nossa economia, né, Dario? Aí podemos seguir a conversa aí que a gente tem. Vamos ver aqui se eu tenho aqui um outro dado interessante. Ó, esses dados ainda não são definitivos, são preliminares, para vocês terem uma ideia do impacto que a redução da natalidade, o envelhecimento da população e a migração causam na nossa população. Isso aqui é Uruguaiana. Aqui é Uruguaiana. Olha Uruguaiana em 2000. Nós tínhamos uma população de 126 mil, foi o topo da nossa população, 126.200 e alguma coisa. O máximo que nós tivemos aqui, ó. Pirâmide clássica. Base larga, bastante jovem, pouco idoso e bastante gente aqui na idade ativa. Uma quantidade de gente enorme para entrar na idade ativa e produzir. 2010. 2000 aqui. 2000. Olha aqui, 2010. Quando nós começamos a falar desse negócio da transição demográfica e redução. Uruguaiana perde 1.300, 1.400 habitantes, passa a ser, nem isso eu acho, passamos a ser 125 e 500, quando nós tínhamos 126 alguma coisa. Perdemos 1.000 e alguma coisa. Mas olhem só o impacto da redução da taxa de fecundidade e do número de filhos por casal. Olha lá a base. Olha a largura da base que nós estávamos aqui, ó. Nós estávamos, estava aqui, ó. Tá vendo? E ela recua para lá. Aonde foi parar essa base? Ó, ela sobe para lá, ó. Se nós pegarmos essa pirâmide aqui, ó, você está vendo que ela está subindo e a gente vê algum impacto, ó, que houve de migração em 2010 aqui na população em idade ativa, ó. Ela deveria seguir essa curva lá para cima e ela não segue, ela está achatada, tá vendo? E aí nós vamos lá, 2020, olha a nossa pirâmide 2020. Nós estamos virando uma coluna. Então, daqui um pouco nós vamos ter a mesma quantidade de crianças que nós temos de idosos, aumentando a quantidade de idosos, diminuindo a criança, e aqui população em idade ativa. Ó. Vou comparar as pirâmides, uma sobre a outra. Se a gente fizesse aqueles 10 anos e pulasse para lá, ela deveria ter ficado assim. Ó. Aqui era 2000, 2010 e 2022. O que nós vemos aqui? Ó? Aqui, ó, processo migratório. Ela deveria seguir embarrigada aqui e ela é curva para dentro. Processo migratório por busca de vagas de trabalho. O município não gerando vagas de trabalho necessárias para a população. E olha o impacto agora em 2020. Isso aqui não é uma curva natural. Se a curva fosse natural, essas curvas se mantinham só que mais acima. Quando nós temos uma redução dessa, isso aqui é migração feminina, migração masculina, redução da base da pirâmide. O que acontece? Nós já estamos a base da pirâmide menor do que a linha da população em idade ativa. Como é que nós substituímos essa população em idade ativa se essa base é menor do que isso? Nós vamos precisar de gente de fora para vir suprir as nossas vagas? Então, uma coisa interessante que eu quero ver, quando sair agora a taxa de desocupação do município, era 8,5 lá em 2010, quando o Rio Grande do Sul tinha 4,3, estava quase em pleno emprego, nós estávamos com 8,5 em 2010. Logicamente, se nós estamos tendo uma redução de população em idade ativa e essa migração e as vagas de trabalho que nós temos parece que se mantêm estáveis, eu olho lá no Ministério do Trabalho e as vagas de trabalho estão entre 21 mil na última década, provavelmente a taxa de desemprego vai cair, entendeu? Porque nós teremos mais oportunidade de trabalho para menos pessoas lá dentro. Vamos ver logo adiante. Para a gente finalizar o Baita Papo entrevista de hoje, Jorge, eu gostaria que tu deixasse a tua opinião aí para os nossos gestores, né, do município e também para empresários que estão vendo essa nossa entrevista em qualquer lugar do país e tem essa pretensão de vir à Uruguaiana, né, se instalar, enfim. Dario, qual é o recado que tu daria? Eu sou uma pessoa confiante, né, na economia, na pujança da economia do nosso município. Nós temos um dos maiores rebanhos do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos se não é a maior lavoura de arroz do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos a questão do transporte internacional aí, que nós tínhamos o maior porto seco do país. Nós temos esse rio maravilhoso, nós temos a cultura gaúcha, que esse pessoal admira tanto. Nós temos uma série de oportunidades que podem ser implementadas na economia do município. Então, eu tenho confiança, entendeu? Que a gente vai achar o caminho para que
o município cresça economicamente e reverta ou pelo menos estabilize essa questão de perda de população. E aí nós temos que ver, passar por outros pilares econômicos, é que eu digo. Nós temos hoje a agropecuária como um pilar fortíssimo da economia, a nossa agropecuária é eficientíssima, é muito boa no que faz, ou seja, se há produtividade, existe aí na agropecuária. O pessoal da agropecuária entendeu como fazer, produzir mais usando menos recursos. Essa é uma realidade nossa. Nós temos o setor de transporte que é importantíssimo também aqui para o município. Quantos caminhões passam por aqui? Uma pena que a parte dos trilhos viação férrea aqui foi desativado. Espero que se consiga ativar, porque isso é importante. Passavam aqui por ano quase 22 mil vagões por essa ponte, agora não passam nada, nenhum. Então é importante para o fortalecimento dessa questão dos transportes aqui do município, né? A questão da duplicação da BR-290, que a gente tem visto isso com bastante força, é importante para o município, mas precisamos também pensar em outros pilares econômicos, ou seja, se a gente vê que essa questão da geração do emprego com essa economia está meio estável, nós precisamos criar novos pilares, coisas novas. Se nós criarmos coisas novas, nós vamos atrair pessoas e criar novas vagas de trabalho. Esses novos pilares, eu acredito, Dario, que seria o turismo, é aquilo que eu insisto. Nós temos uma gama enorme de possibilidades aqui. Ora, porque a gente está vendo agora a criação dos cais públicos, né? É importantíssimo isso, que nós tenhamos aqui a oferecer ao turista barcos para passeio nesse rio maravilhoso que a gente tenha talvez um restaurante dentro do rio para que a gente possa admirar aquele pôr do sol, aquela ampliação da nossa beira-rio, que as pessoas às vezes acham que é bobagem, mas o turista gosta disso. É importante essa infraestrutura, qualidade de vida para que as pessoas permaneçam dentro do município, geração de emprego com qualidade. E outro pilar que eu digo é o pilar da saúde. Esses dias nós tivemos aqui na Associação Comercial uma palestra com a Cíntia, que é a diretora do campus aqui, da Unipampa, felicíssima com a questão da possibilidade da construção e instalação do Hospital Federal aqui e depois ele ser ampliado. É isso que nós precisamos, além do nosso hospital, além de toda a estrutura médica que nós temos aqui, nós temos que ampliar, porque se Uruguaiana se tornar um polo também de saúde, ele atrai profissionais de qualidade, pessoas bem remuneradas, absorve essa mão de obra que nós estamos criando aqui, que são os médicos. Esse dia eu vi muito interessante na prefeitura, dos 12, eu acho que 6 ou 7 são aqui de Uruguaiana, importantíssimo isso, entendeu? Fortalecer a questão da remuneração dos enfermeiros, pessoas médicas que foram importantíssimos para que se vencesse essa Covid, que foi um momento difícil, né? Turismo, saúde, educação, fortalecer a questão do polo educacional. Para mim, esses são os pilares que devem ser fortalecidos para que a gente tenha um crescimento da nossa economia, geração de novas vagas de trabalho e fortalecer aqueles que nós já temos. Ou seja, quando me falo em indústria, a gente está falando aqui, indo para as regiões da indústria, nós não podemos imaginar que vai se instalar uma Ford aqui, não. Nós estamos longe de tudo. Então, por isso a importância das estradas, da aviação férrea, dos aviões, mas eles não vão se instalar aqui. Entendeu? Então, o que nós precisamos? Aliar a indústria à nossa matriz positiva, que é eficientíssima. Ou seja, nós não temos abatedouro aqui em Uruguaiana, o nosso gado sai daqui para ser abatido em outros municípios, geração de CM, agregar valor à nossa produção. O nosso arroz, a gente tem uma indústria aqui forte, mas ela podia ser mais forte ainda. Entendeu? Nós podíamos um maior investimento em indústria para que esse arroz fosse beneficiado aqui, gerasse mais ICM, gerasse mais emprego e enriquecesse mais o município. A questão do transporte, que aí as questões da BR-290, dos trilhos e outras coisas, né? A gente fala hoje desses corredores bioceânicos aí e vê aquele corredor bioceânico lá que passa pelo Mato Grosso, indo a São Paulo, ganhando força, e o nosso aqui meio estagnado. Então tem que haver essa força política e dos empresários interessados para que esses caminhos se criem, né? Que eles sejam viabilizados, né? E aí eu dou os parabéns à Câmara que está criando esse fórum de desenvolvimento agora aí. E é importante isso, tem que haver uma discussão, as pessoas têm que ouvir em todos, têm que entender quais são os caminhos que podem ser trilhados, e isso não é da noite para o dia, né, Dario? Isso é uma coisa que a gente tem que plantar. Sim, e construir para que no próximo censo 2030 nós estejamos falando aqui de uma outra situação. Estagnou essa saída de população, nós ganhamos um pouquinho mais de população, a coisa está melhorando, o pessoal paga um salário melhor para o trabalhador, nós estamos captando
população, seja pelo turismo, seja pela saúde, seja pela educação, seja pelas indústrias ligadas ao nosso setor produtivo, seja pelo fortalecimento da economia como um todo do município. Eu tenho confiança que isso irá acontecer. Perfeito, te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco, e quando tu tiveres outros novos dados do IBGE, a gente volta a fazer uma nova entrevista. Eu conversei com o Francisco Jorge Bofil Filho, que é coordenador de área de censo 2022, responsável pelo censo nos municípios de Uruguaiana, São Borja, Itaqui, Maçambará e Barra do Quaraí, além também de técnico do IBGE desde 2008 e engenheiro agrônomo formado pela PUC. Lembrando que para assistir a entrevista completa que eu fiz com o Jorge, você precisa se inscrever no canal do YouTube e também ativar o sininho para receber a notificação de novas entrevistas.